Graças e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas é mais um encontro que nós temos marcado aí do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, isso mesmo. Essa escola aí que veio para fazer a diferença. É uma alegria estar convosco, né? Seja bem-vindo à nossa sala de aula virtual. Bora aprender um pouco mais da palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando aí o módulo Liderança Cristã, né? Então você que não tem o seu módulo ainda, entre em contato conosco, tá? Nós deixamos sempre na descrição do vídeo como é que você pode fazer para se tornar um nosso aluno e ter todo o suporte, material didático, ter aí o plantão tirar dúvida, enfim, todos os benefícios que a escola oferece, tá bom? Bom, tendo dito isso, vamos lá, corre, pega o teu módulo, você que já é aluno, pega também um exemplar da Bíblia Sagrada, é muito importante que você esteja de posse aí de um exemplar da Bíblia Sagrada, mesmo que seja aí por meio do teu smartphone, tablet, celular, mas é muito bom, porque nós estamos estudando e a base do nosso estudo, sem dúvida alguma, é a Bíblia, é a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para que nos dê uma aula aí, uma aula iluminada, uma aula aí cheia da graça, da unção, tá bom? Vamos orar? Para neste momento eu quero rogar a tua graça, a tua misericórdia, a tua benevolência. Ó Deus, eu quero pedir, Senhor, que de maneira especial o Senhor possa nos visitar nesta aula, nos conduzindo, Senhor, aquilo que é o teu desejo, aquilo que é a tua vontade. Visita o meu irmão, a minha irmã, fala conosco, ó Deus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, posso ouvir um amém? Sela comigo aí, tá fechado, bora estudar a palavra de Deus, tá bom? Bom, nós estamos estudando liderança e hoje nós vamos falar a lição de número 6, tá? Provavelmente hoje nós encerramos esse assunto da liderança cristã, tá? E depois, posterior, nós vamos iniciar uma nova disciplina, provavelmente a ética cristã, tá bom? Liderança que louva e adora. Olha que interessante. Aí talvez você vai pensar assim, mas professor, o que isso tem a ver, o que essa disciplina tem a ver com o assunto de liderança cristã? E aí que eu chamo a tua atenção, nós vamos devagarzinho aqui, vamos tentar nos debruçar nela. Bom, qual que é o perfil de um líder da adoração? Qual que é o perfil ou um líder que se move na adoração? Pergunta que eu lhe faço é essa, para você começar a pensar comigo. Será que um líder de adoração é somente aquele que está à frente do ministério do louvor da sua igreja? A gente pensa muito, a gente fala de liderança, uma liderança que louva e adora. Então, qual é que é o perfil do líder de adoração? O líder que se move na adoração. Então, o líder de adoração virou aquele cara que está à frente do ministério de louvor. É aquele cara que, de alguma maneira, ele toca algum instrumento na igreja. Será que falar de uma liderança que louva e adora é resumir a isso, né? Olha que interessante. A resposta parece simples, todavia, quando você se estuda mais sobre o louvor e adoração, você percebe o seguinte, que um líder de adoração não se resume àquele que está à frente do ministério do louvor ou alguém que toca algum instrumento, de modo algum. Então, quando você fala de um líder de um ministério de louvor, não é alguém simplesmente que está aí, por exemplo, tocando alguma espécie de instrumento, não, de modo algum, né? Então, dentro desse estudo, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos descobrir que todo líder ou obreiro ele foi chamado para o louvor e adoração. E aí, quando nós observamos alguns líderes que Deus escolheu em toda a Bíblia, de um modo geral, eles não eram os melhores ou os mais brilhantes, mas tinham um diferencial. Qual que era o diferencial? Eles estavam em sintonia com Deus. Então, uma liderança, ela precisa ser uma liderança que está conectada em Deus. Conectada em Deus por meio de onde? Por meio do louvor e por meio da adoração. Então, nós precisamos entender muito bem isso. Então, eram pessoas simples, tá? Que se tornaram grandes instrumentos nas mãos de Deus. E tudo isso por quê? Porque eles estavam conectados a Deus e por meio deles eles conduziram a nação a adorar a Deus. Eles levaram a nação para mais próximo de Deus, levaram a nação a se conectar a Deus por meio de um louvor, de uma adoração a Deus. E aí nós vamos entender essa ideia de louvor e adoração
que não se resume aquilo que você tem no contexto da congregação, no ministério de louvor, de 3 louvores, de 2 louvores. Agora nós vamos ouvir o líder do louvor, o ministério de louvor, vai cantar, vai entoar, e aí fica aquela coisa de que alguém vem e canta aí 2 louvores e pensa que a coisa acabou, que tá ok, se move. Não, negativo. Um líder que louva e adora, ele é alguém que conduz o povo de volta a Deus. Por quê? Porque, primeiramente, ele está o quê? Conectado a Deus. Conectado a Deus, tá? Então, existe uma frase muito interessante que eu coloco aqui na tela para você ver. Tá vendo? Ó? Você só leva alguém até onde você já foi. Olha que interessante, eu coloco essa figura aí. Muitas das vezes nós temos o que? Cegos guiando outros cegos. Você só leva alguém até onde você já foi. E isso precisa ficar gravado. Irmão, não tem como conduzir alguém à adoração se de fato você não for um adorador. Então, quando a gente fala de liderança, esquece esse negócio do líder do ministério de louvor. Não, falo da liderança em geral, porque você só vai levar alguém até onde você já foi. Se Deus te chamou para influenciar pessoas, para direcionar pessoas, você precisa ter algo em mente, você precisa conduzir esse povo ao louvor e adoração a Deus. Por quê? Porque você é o líder, então você precisa conduzir essas pessoas até a Deus. Então você só pode levar alguém até onde você já foi, tá? Então, portanto, a pergunta que fica é: você tem levado essas pessoas até Deus? Você tem direcionado esse povo a ter o desejo de buscar mais pelo Senhor? Por quê? Porque especialistas dizem que no decorrer da nossa vida, nós influenciaríamos muitas pessoas. Alguns chegam a afirmar, e eu coloco isso no livro, em média 10 mil pessoas você vai influenciar em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Mesmo sem você saber, seja pela roupa que você vestiu, passando na rua, alguém olhou e falou: nossa, ficou legal aquela combinação, eu acho que eu vou fazer. Seja por palavras que você expressou, por pessoas que você conversou na fila de um mercado, na fila de um banco, que de alguma maneira você exerceu influência sobre ela. Então, a pergunta é, você está conduzindo ela, de que maneira você está influenciando? O que você vai influenciar, isso é fato. De alguma maneira você vai influenciar. Mas a questão é, a que nível de influência você tem conduzido essas pessoas? Lembra que eu disse que liderança nunca é neutra? Ou você é bênção, ou você é maldição. Ou você é um facilitador, ou então você é uma pedra de tropeço. Mas neutro, de fato, você nunca vai ser, tá? Então isso é importante destacar. Então liderar, estar à frente, significa que alguém deve comandar, tomar decisões, decidir, né, a decisão final, proporcionar a orientação necessária para o povo. Isso é liderar. A verdade é que liderar não é algo tão simples. Por quê? Porque existem muitas facetas. Então, o respeito, a experiência, a força emocional, habilidades, disciplina, visão, dinamismo, momento certo para agir, por aí vai. Só que você precisa entender uma coisa: eu não sou apenas um profissional administrativo que conduzo pessoas para que elas descubram a sua potencialidade em si, para se tornar apenas melhor como ser humano. Não. Eu preciso conduzir essas pessoas até Deus. Eu preciso levar, olha que interessante, eu preciso levar essas pessoas a conectar-se com Deus, de maneira que elas tenham uma vida plena de adoração a Ele, de maneira que eles possam realmente viver na plenitude do Espírito Santo de Deus, estando sempre conectados a Deus. Então, é uma tarefa que não se resume a mandar eles precisam ver em nós atitudes. Então, para isso, quando o ministro vai conduzir alguém à adoração, de fato, esse ministro já adorou primeiro. Pegou? Quando esse líder vai conduzir alguém à adoração, ele de fato tem uma vida de adoração. Porque não tem como você levar alguém até onde você não foi. Você só conduz alguém até onde você já foi. Um líder é aquele que está à frente. Senão você não vai passar de um mero informante. O caminho é ali, mas eu nem sei ao certo, porque eu nunca fui, porque eu nunca adentrei lá.
Então percebe como que a coisa é muito séria. Nós estamos falando de liderança, a coisa é muito séria, tá? Então vamos entender um pouquinho essa definição dos termos, tá? Louvor e adoração, tá? Embora as expressões louvor e adoração sejam expressões bem comuns nos nossos dias, é importante entender a definição dos termos. Vamos lá. Louvor. Bom, a palavra louvor, ela quer dizer, no seu uso comum, um elogio. O que é o louvor? É um elogio. Então refere-se à expressão individual ou coletiva, é óbvio, de reconhecimento de qualidades de uma pessoa. Então normalmente está associada à gratidão. Então o termo louvor, ele aponta para algum feito marcante, alguma característica marcante da sua personalidade. Então ele traz justamente essa ideia realmente de um elogio. E aí, sendo assim, eu preciso entender o seguinte, ó. Um pai pode louvar o filho por algo que ele tenha feito. Por exemplo, o filho tirou uma nota boa na prova. Então o pai chega e diz assim, olha filho, parabéns, olha, foi maravilhoso. Realmente você é especial, você é muito inteligente. Eu estou louvando, eu estou fazendo o quê? Eu estou elogiando. Um professor pode louvar um aluno por um trabalho? Óbvio que sim. Dar os parabéns, isso é bom. Um pastor pode louvar um membro pode louvar o pastor? Óbvio. Olha, meu pastor foi demais, olha, esse irmão, ele foi fantástico. Esse irmão, o dinamismo dele, olha, fora de sério. Essa irmã, ela foi espetacular. Então não tem problema algum de eu louvar, tá? Um líder pode louvar um liderado? Pode e deve. Um liderado pode louvar o seu líder? Deve. O louvor é um elogio, tá ligado à gratidão, tá? Tá ligado à gratidão. Então não tem problema algum. Óbvio que nós estamos definindo os termos, tá bom? Para ficar bem claro, para você não confundir essa ideia do que é louvor, do que é adoração, tá bom? Vamos lá. Agora, e adoração? Como que é adoração, professor? Bom, o dicionário Aurélio define adoração como um culto a uma divindade. Culto, reverência, veneração. Expressa a ideia, no seu sentido original, de render-se, prostrar-se. E aí, no contexto bíblico, dentre muitos termos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, precisa ficar bem claro o seguinte, que chega assim ao entendimento que a adoração é semelhante ao trabalho dos escravos empregados, ou seja, aqueles servos que se inclinavam diante dos seus senhores, né, no reconhecendo a total superioridade deles, numa reverência muito grande, que chegava a prestar-lhe uma devoção, uma adoração. Então, isso nos leva a entender que a adoração, ela é a superioridade absoluta de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Então é um prostrar-se, é um render-se, reconhecendo a sua insignificância e a total superioridade daquele na qual você se prostrou. Então quando nós falamos de adoração, a adoração ela acontece na dimensão do coração e requer o quê? Uma profunda intimidade com Deus, render-se, prostrar-se totalmente a Ele, reconhecendo a sua superioridade, ou seja, reconhecendo que de fato Ele é Deus. A pergunta é, então, professor, eu posso adorar alguma outra coisa, alguma outra pessoa a não ser Deus? Não, não. Adoração somente a Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará cultos. Então, eu preciso entender que o louvor é uma coisa e a adoração é outra. Às vezes eu começo louvando a Deus e termino adorando, percebe? Por quê? Porque a adoração é um nível muito mais profundo. O que eu quero dizer com isso acerca da liderança? A liderança precisa compreender que a vida dela, a vida dele, é prestada a um serviço a Deus. E ele tem que ter essa vida de rendição a Deus, de prostrar-se a Deus, para que quem ele lidera possa entender esse caminho, percebe? Então, nós precisamos entender que existe adoração na vertical, é aquela que é exclusiva a Deus, é o culto entre o homem e Deus, Deus e o homem. O líder, ele sempre leva uma vida de adoração na vertical. Ele tem a sua vida devocional com Deus, ele tem a sua vida particular, uma vida de devoção a Deus, uma vida de prostrar-se e render-se a Deus, mas também ele tem uma adoração na horizontal.
que é o que eu coloco aqui, tá? Coloco aqui, tá vendo aqui a setinha? Por quê? Porque a adoração na horizontal é aquela que é estabelecida entre Deus, entre os irmãos, na comunhão, através dos cânticos, ações de graça, que glorificam a Deus, ou seja, é o culto entre a igreja, Deus, a igreja, a liderança, ou seja, é uma adoração na horizontal, todos estão envolvidos nesse ambiente de adoração. O que eu preciso compreender? Que para um líder conduzir o povo na adoração horizontal, né, pois começa com ele está à frente do trabalho, Deus o colocou à frente do trabalho, então ele precisa entender, seja na abertura do culto, seja na oração, ou mesmo nos louvores, para esse líder conduzir o povo na adoração horizontal, ele certamente já prestou um culto na vertical, percebe? Ele provavelmente já tem o quê? Um momento entre ele e Deus, de uma vida devocional, de uma vida de comunhão. Então ele está conduzindo o povo à presença, e aí a gente traz aquela ideia do antiga aliança, do sacerdócio, do levita, dos levitas. O que eles faziam? Eles conduziam a arca, eles levavam a arca, ou seja, eles traziam a presença, aquele que atrai a presença do esposo. O nome no seu original, quando, né, Jacó lá tem o seu filho, então aquele que atrai a presença, aquele que traz para junto. O que eu preciso entender? Que um líder que adora Deus, um líder que louva e adora, ele é alguém que traz a presença, ou seja, ele está conectado com Deus nesse culto na vertical, de modo que quando ele chega para estabelecer um culto na horizontal, ele atrai a presença, ele traz consigo a presença. Você viu como que isso é importante? Você viu como que isso é sério? Então, pega esse negócio aí, tá? Faço aqui algumas perguntas para você. Primeira pergunta é: quem louva, adora? Por quê? Quem louva, adora? Necessariamente não. Por quê? Porque louvor é um elogio. Lembra que eu disse? Eu louvei, elogiei, nossa, Deus é lindo, nossa, realmente Deus é maravilhoso. Mas necessariamente eu não adorei. Por quê? Porque não houve uma rendição, não houve um prostrar-se, um reconhecimento de superioridade. Eu apenas elogiei a Deus, dizendo que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, mas de fato eu não cheguei a adorar. E a outra pergunta é: e quem adora? Louva. Por quê? Óbvio. Por quê? Porque quando eu adorei, eu me prostrei, eu me rendi, irmão, eu fui num nível mais profundo. Então, com certeza, eu já passei pela fase do elogio, né, do me encantar, do elogiar um feito, e estou assim realmente em prostração. Então, quem adora, louva, mas quem louva nem sempre adora, tá bom? Pegou? O que eu quero dizer? Às vezes você é uma liderança que apenas fica ali, sabe elogiar a Deus, os feitos de Deus, mas não rendeu-se ainda à superioridade dele. E aí nós precisamos conduzir um povo ao louvor e adoração a Deus. Isso é de suma importância, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da verdadeira adoração. Verdadeira adoração. Por que verdadeira adoração? Porque é simplesmente o seguinte, hoje se fala muito sobre adoração, né? Nós temos muitos modelos, muitos métodos, conceitos, inovações, mas qual a posição deve ser tomada acerca deste assunto que está tão em alta, mas que ao mesmo tempo é tão complexo? Qual que é a posição que nós devemos tomar? Hoje nós temos muitas reuniões que são denominadas, né, reuniões de louvor e adoração, reunião de adoração, mas aonde é que entra a nossa posição, né? Por que eu digo que é um assunto complexo? Porque, como eu disse, existem muitos eventos que são classificados assim. Mas aí quando você olha de perto esse evento, quando você aproxima-se um pouco mais, você vai perceber uma coisa, que na verdade, tal evento, tal reunião, não passa de uma reunião aonde ela torna-se antropocêntrica, ou seja, o homem está no centro e não Deus.
né? A figura se concentra na personalidade humana, no fulano que vai vir cantar, as pessoas naquela pseudo-reunião de adoração. Por que eu falo pseudo, né? Falsa reunião de adoração. Porque você vai encontrar pessoas até mesmo aplaudindo, celebridades humanas. Ô fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ô, cadê o pastorzão, o showman, né? O homem que vai vir e vai fazer todo aquele show. E isso é perigoso. Por quê? Porque uma adoração, ela não se concentra na figura do homem, ela se concentra na figura do Deus Todo-Poderoso. Então, cuidado, você que é líder, você que até tem um nome aí. Não esqueça, irmão, não esqueça. Deus te deu um destaque em meio à sociedade, mas o louvor e a adoração pertencem a Deus. Óbvio, alguém pode te elogiar pelo seu feito? Pode, não está pecando. Olha, parabéns, irmão. Olha, que palavra poderosa. Meu Deus, que culto maravilhoso. Que exposição gloriosa. Mas não esqueça, sua função como líder que adora a Deus, que louva e adora, é conduzir essas pessoas ao Todo-Poderoso. Honra e glória ao Senhor. Tá bom? Então é a palavra de Deus que vai nos conduzir a esses princípios da verdadeira adoração. Óbvio que eu não vou esgotar o assunto, tá? Eu quero extrair aqui algumas lições desse texto de João 4, que vai nos dar algumas diretrizes, alguns princípios de uma verdadeira adoração. Então eu quero ler com você o texto, João 4, 19 a 24, diz assim, ó: Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Pegou? Então, a partir daí, nós vamos olhar para esse texto e nós vamos tentar extrair alguns princípios que eu julgo ser de suma importância, daquilo que nós falamos ser princípios de uma verdadeira adoração, tá? Então, primeiro princípio: para existir uma verdadeira adoração, é preciso conhecê-lo. Não tem discussão. Para que haja uma verdadeira adoração, é preciso conhecê-lo. Lembra que eu disse para você que a adoração ela passa justamente pela linha da devoção, pela linha de um quebrantamento, pela linha de um contexto onde eu preciso de fato saber o que eu estou adorando? Então, porque senão não tem como reconhecer a superioridade desse ser se de fato eu não me prostrar, correto? Então, não tem como ser um verdadeiro adorador se você não o conhece, pois adoração tem a ver com rendição, reconhecimento e superioridade. E aí eu uso esse texto aí, de João 4, a mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus, né, não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu, olha que interessante isso, irmão, pega isso aí, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e eu lhe daria água viva. O que Jesus está dizendo? Se você me conhecesse, se você soubesse quem eu sou, você já estava se prostrando, se rendendo, e você ia estar pedindo dessa água, percebe? Jesus abriu um diálogo com aquela mulher. Lógico, ele tinha um propósito, ele queria se achegar até ela, ele queria alcançar ela, ele vai mudar a história dela. Essa mulher vai se tornar uma grande missionária entre o seu povo, isso é óbvio. Mas se ela soubesse quem ele era, ela teria o adorado. Mas por que ela não adorou? Porque ela não conhecia. Então eu quero chamar a tua atenção, você que é um líder,
Meu irmão, você tem a responsabilidade de conduzir as pessoas até a Cristo no louvor e adoração. Mas para isso elas precisam conhecê-lo. Por quê? Porque se elas não conhecê-lo, elas jamais poderão adorá-lo. Porque para existir a verdadeira adoração é necessário conhecê-lo. Senão você nunca vai se render, você vai ter um reconhecimento de uma superioridade. Você no máximo pode louvá-lo. Olha, realmente é maravilhoso. Mas quando você reconhece quem ele é, você se recolhe na sua insignificância e você se prostra a ele, como aconteceu em várias outras passagens bíblicas. Um outro princípio é que a verdadeira adoração era estabelecida por valores celestiais e não terrenos. Isso é muito importante. Uma verdadeira adoração, ela é sempre estabelecida por valores espirituais e não necessariamente valores terrenos. Por quê? Olha que interessante, ó. Não há verdadeira adoração quando o nosso coração está preso às coisas terrenas. Olha o João 4, verso 11 e 12. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Percebe que ela não conhece, ela não sabe com quem que ela está falando. E aí ela está presa aos valores terrenos. Ele está falando de água viva, de um princípio espiritual, e o coração dela está preso às coisas aqui dessa terra, a água física comum aí, a princípios naturais. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o nosso coração não se move numa verdadeira adoração porque a gente está preso ao natural. Estamos preocupados com aquilo que Deus pode nos dar, mas não no âmbito espiritual. Por isso nós nos rendemos a Ele, nós estamos preocupados com o que nós podemos ganhar. E isso é complicado. Ela não entendeu a dimensão daquilo que Jesus estava falando, ou seja, da verdadeira adoração. Então, a verdadeira adoração, ela nunca vai ser estabelecida por valores terrenos, e sim por valores espirituais. E aí você tem a sequência do verso 13 e 14, olha o que Jesus diz. Jesus respondeu: quem beber dessa água, ele vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der vai se tornar nele uma fonte a jorrar eterna. Jesus está falando de princípios espirituais, princípios eternos, e ela está presa ao terreno. E aí eu coloco até o texto aí, 1 Coríntios 12, verso 3. Por isso eu lhes afirmo, ninguém que fala do Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, não tem como eu adorar se de fato eu não me mover por aquilo que é espiritual. Se eu não me entregar aquilo que é espiritual. Então, você quer provar mais de Deus, você é um líder, você quer se mover numa verdadeira adoração. Então, primeira coisa, irmão, se desprende de valores terrenos e se apega a princípios e valores espirituais, porque não tem como você entrar nessa dimensão se o seu coração ainda está preso a valores terrenos, certo? Jesus estava declarando àquela mulher que o que ele tinha para oferecer não era algo momentâneo, mas contínuo, que jorraria para a vida eterna. A verdadeira adoração não se limita a um momento. E é isso que eu tento passar para você que é meu ouvinte nessa aula, que o que Deus tem para você como líder não é uma questão que você parou 2 horas num culto de louvor e adoração, não. É de uma vida, de alguém que se move na atmosfera de Deus, de alguém que está conectado com Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Você precisa ter essa vida de conexão em Deus, estar conectado em Deus, porque você só leva alguém até onde você já foi, certo? Um terceiro princípio: na verdadeira adoração tem que existir sinceridade e confissão. Ou seja, não adianta fingir diante daquele que tudo sabe, diante daquele que tudo conhece. Olha como que Jesus dá uma virada no diálogo, olha como que Jesus ele dá uma cartada nela. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise mais voltar aqui para tirar água.
para voltar aqui para tirar água. Ela está preocupada com valores terrenos e está dizendo assim, se o Senhor me der essa água, cara, eu não vou precisar mais voltar, porque ela vai jorrar e vai jorrando, mas ela não entendeu ainda. Aí Jesus vem e diz assim, e ele disse, vá, chame o seu marido e volte. E ela responde, não tenho marido, disse ele. Jesus, você falou corretamente, dizendo não tenho marido. O fato é que você já teve 5. E o homem que tem agora e vive com ele não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O que o senhor quer dizer, professor? A verdadeira adoração, ela começa nós nos descortinando e sendo verdadeiro com que de fato quem nós somos, o que nós fazemos. É isso que eu começo a compreender. Quem eu sou de fato, quem eu sou de verdade. Não adianta, irmão, eu querer me mover na adoração se eu não abrir o meu coração para o Senhor e ser verdadeiro. Você é um líder, lá fora você pode ser um guerreiro, as pessoas olham para você, dizem assim, cara, você é o máximo, mas Deus sabe quem de fato você é e você precisa ser verdadeiro com Ele quando você está se rendendo a Ele. Por quê? Porque é um reconhecimento, é um prostrar-se, é um reconhecer que eu não sou, mas Ele é um reconhecer que eu não tenho, mas Ele tem, é um reconhecer de que eu não posso, mas que de fato Ele pode. Pegou? Ó, a mulher se interessou pela água, ainda que a sua motivação era terrena, mas para provar daquela água tinha uma condição. E por isso que Jesus a submeteu ao teste. Vá chamar o seu marido e volte. Ela foi sincera e verdadeira e ela passa no teste. E aí a pergunta que eu lhe faço é, será que o que declaramos em nossos momentos de adoração é verdade? Será que aquilo que você tem falado nos seus momentos de adoração de fato é a verdade? É aquilo que você tem tido como verdade? Porque Deus nos conhece, Deus nos vê. Correto? Quarto princípio, a verdadeira adoração não está presa a um lugar. Cara, isso é de suma importância eu destacar, porque o que mais se vê são as pessoas presas a lugares, adorando lugares. Irmãos, a verdadeira adoração não está presa a um lugar, não é no monte, não é no novo templo de Salomão, não. Olha o que Jesus vai nos ensinar. A adoração vai além dos templos e momentos. A adoração, ela passa a ser um estilo de vida. Ou seja, um líder que louva e adora é um líder que decide viver de modo a adorar a Deus. A sua vida glorifica a Deus. Os seus feitos glorificam a Deus. Os seus atos glorificam a Deus. É isso que nós precisamos compreender. Olha aqui que Jesus vai trabalhar com ela. Ela diz assim, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, que esta próxima hora em que vocês não adorarão nem ao Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela não é leiga, ela não é tola. Ela está falando de princípios, irmão, desde quando surgem os samaritanos, desde lá da divisão do reino, onde Jeroboão vai estabelecer no monte o lugar da adoração, para que o povo não fosse adorar em Jerusalém, porque ele tinha medo de perder a liderança das 10 tribos, e ele vai constituir no monte um lugar de adoração. Ela está trazendo uma discussão de uma tradição antiga, e Jesus começa a falar para ela, dizendo assim, olha, adoração é muito mais do que um lugar, adoração é muito mais do que um momento, adoração é uma filosofia de vida, é andar em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo para mim e para você que é líder? Ele está dizendo assim que a adoração não se resume àquele momento que você está liderando o povo na sua igreja, que a adoração não se limita àquele momento, 2 horas na quarta-feira, no domingo pela manhã, ou no domingo à noite, ou sei lá, no sábado, não. Ele está dizendo que você vive uma vida que o adora em espírito e em verdade. Tá? Então, uma coisa muito séria. Bom, um quinto princípio da adoração é que existe adoração que não é verdadeira. Por quê? Princípios da verdadeira adoração. Qual que é o quinto princípio? Existe adoração que não é verdadeira.
Infelizmente, nem tudo aquilo que parece adoração, de fato é. Olha o que Jesus diz. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nem tudo que parece é. Ué, se existem verdadeiros, é porque existem os falsos. E isso é complicado. Por quê? Porque tem muita gente que tem a aparência de piedade, mas não passa de um sepulcro caiado. Isso é muito perigoso. E aí eu coloco um fator interessante, que são os dois olhares de Deus na adoração. Por que os dois olhares de Deus na adoração? Se você olhar para Gênesis, capítulo de número 4, verso 3 a 5, vai nos trazer a informação seguinte. Ao cabo de dias trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. Os dois olhares de Deus, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Não atentou para Caim e para a sua oferta. Ou seja, Deus olha para o que você tem no coração e olha para aquilo que você tem na mão. O Abel, ele dá do primeiro, a primeira parte, a primícia. O outro não. O outro trouxe, então, o que eu tenho no coração é uma coisa, o que eu tenho na mão é outra. Às vezes, o que eu tenho na mão é algo, assim, que ao meu ver é bom, mas o que tem no coração não é o meu melhor. Eu sei o que não é. Então, ofertar a Deus na adoração na mão e no coração. No coração e nas mãos é uma conexão, é um prostrar-se, é um render-se, é um reconhecimento de superioridade. Tá? E um sexto ponto, dos princípios da adoração, que isso tem que ficar claro. Pastor, Deus levanta. Cantor, Deus levanta. Pregador, Deus levanta. Mas adorador, Deus procura. Olha que interessante isso. Adorador, Deus procura. Ah, professor, o que o senhor quer dizer? O último princípio desse estudo, sobre a verdadeira adoração, é que não importa a nomenclatura que você tenha, o cargo eclesiástico que você desenvolva, ou a posição, porque nós sabemos que tudo isso vem de Deus e pela sua infinita graça e misericórdia. A grande questão é que, independente da posição que eu ocupo, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Eu posso ser um líder nato, mas eu não sou um líder que devota uma verdadeira adoração a Deus. Eu sou um grande administrador, posso ser um grande administrador. Olha, administro muito bem, mas de fato eu não tenho uma vida de louvor e adoração a Deus. Então o texto diz, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Meu irmão, você está à frente do povo, guarda isso. Você só leva alguém até onde você já foi. Você só leva alguém até onde você já foi, tá? Isso é fato, tá bom? E aí nós vamos para a lição de número 7, que é o desafio de liderar a família. Então nós acabamos de falar de liderança que louva e adora, mas agora nós vamos falar sobre um dos grandes desafios da liderança em si, que é liderar a própria família, tá bom? Para alguns, liderar na empresa, igreja, instituições e organizações em geral, não representa uma tarefa árdua, o cara tira de letra. Mas quando o assunto é liderar a família, surge então um dos maiores desafios, liderar a sua casa. E aí é comum você ouvir algumas frases, né, do tipo assim: minha família não me apoia, minha família não me ajuda. E é uma expressão que ela acaba soando mais como desabafo, tá? Mas é nesse estudo que nós vamos tentar compreender um pouquinho como que se desenvolve essa liderança no lar, como é que eu posso ter uma liderança dentro do meu lar, como é que eu posso desenvolver. Por quê? Porque se eu não trabalhar essa área, jamais a minha liderança ela vai ser sólida, ela vai ser 100%, porque o próprio texto vai nos ensinar isso.
O líder, ó, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Cara, se eu não sei liderar minha própria casa, como é que eu posso liderar a igreja de Deus? Então percebe como que a coisa vai tomando proporções diferenciadas, tá bom? Então eu preciso aprender. Não é fácil, mas eu preciso aprender. John Stott, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim que o pastor é chamado para exercer liderança em duas famílias, a dele e a de Deus. A primeira, que é a dele, ele é treinado para poder atuar na segunda. E aí a gente precisa entender que realmente é dentro da família que surgem os centros de treinamentos do amor experimentado de Deus. Por quê? Porque, irmão, é no seio da família que você é provado, que você vai aprender a amar, respeitar, perdoar, você vai aprender a se interiorizar, de modo que você não vai fazer tudo aquilo que você tem vontade, mas você vai ter que renunciar pelo outro e por aí vai, tá? Então, o que nós precisamos compreender? Que eu não estou fechando a conta aqui só nos pastores, não, de modo algum. Líder em geral, você que é líder de departamento, você que é líder de adolescentes, líder de jovens, enfim, líder do ministério infantil, é no contexto da família que nós somos aperfeiçoados, que nós aprendemos a lidar com pais, como pais, a lidar com irmãos, lidar com jovens, e por aí vai, você é treinado no âmbito da família, tá? O mundo corporativo apresenta na mídia o quê? Grandes líderes que são um sucesso lá fora, mas que são um fracasso em casa. Líderes, pessoas que infelizmente não foram capazes de formar uma família ou mesmo manter as suas famílias, tá? Não conseguiram manter suas famílias. Daí você tem um jargão muito conhecido que é feliz nos negócios e infeliz no amor. Pessoas que são diretores executivos, mulheres que são diretoras executivas e exercem grandes posições, mas não conseguem desenvolver, construir um lar. Homens que não conseguiram construir um lar ou manter o seu lar. São pessoas solitárias que vivem simplesmente para o seu trabalho, né? Para o seu trabalho, são infelizes. Então nós precisamos trabalhar um pouco melhor essa questão, porque não adianta, irmão, nós sermos bem resolvidos profissionalmente, bem sucedido, né? E ter uma casa destruída. Não é essa proposta. Eu sou um grande pastorzão, um grande pregador, mas uma casa destruída, a custo do quê? Né? Não compensa e não é importante. Pessoas que são bem resolvidas profissionalmente, mas com famílias completamente destruídas, isso é bem complicado. É bem complicado e é o que mais nós temos visto, tá? Então eu quero pensar com você, dentro desse estudo, algumas lições práticas, tá? Às vezes a liderança está acostumada a comandar pessoas e as capacitá-las para fazer um bom trabalho, mas liderar a família é algo mais intenso e profundo. Por isso que John Stott diz que nós somos treinados no âmbito da família. Treinamos na primeira para exercer na segunda, tá? Então, nós vamos buscar um desenvolvimento. Então, eu não simplesmente eu mando, não, pelo contrário. Eu ensino, eu desenvolvo, eu capacito. A Bíblia diz assim que os filhos são como flecha na mão do valente. A minha esposa eu ajudo e vice-versa. Então, vamos tentar olhar para algumas lições. Então, quando eu desenvolvo os membros do meu lar, né, eu os ajudo a melhorar como indivíduos, como seres humanos, e o mais importante, como os verdadeiros servos de Deus. Então eu sou um líder, eu tenho que conduzir a minha casa a esse despertar da adoração. Eles vão caminhar em busca disso. Então o desenvolvimento faz com que eles adquiram qualidades pessoais que os beneficiarão em todas as áreas da sua vida, isso mesmo, como ter disciplina, atitudes positivas, gerenciamento de tempo, melhorar os seus relacionamentos interpessoais e por aí vai. Então, da mesma maneira que eu exerço essa liderança lá fora, eu preciso aprender a exercer isso dentro do meu lar, desenvolver. Então, o líder que busca o desenvolvimento eleva os seus liderados a um nível muito mais alto. E aí, bem diferente de uma cultura robótica ou de zumbis na qual nós temos visto nos últimos dias. Então, assim, irmãos,
eu percebo que nós, como pais, nós somos tão super protetores que nós queremos fazer tudo para os nossos filhos e deixamos eles robóticos, engessados, de modo que eles não conseguiram se desenvolver. Não os preparamos para a vida, não os preparamos para o ministério, e são pessoas que estão se tornando pessoas fracas, pessoas que qualquer vento, que qualquer desgaste físico ou emocional os derruba. Então é de suma importância que nós vamos trabalhar esse lado, tá? Então vamos lá. Primeira lição: veja o desenvolvimento como um processo de longo prazo. Veja o desenvolvimento como um processo de longo prazo. O que é isso, professor? A sua família é o seu maior patrimônio e nós devemos enxergá-lo como um grande investimento. Então, sendo assim, o que eu preciso ter em mente? Que o desenvolvimento é um processo de longo prazo. Ou seja, sempre vai levar tempo, vai gastar tempo, eu preciso investir tempo. E por quê? Porque vai requerer uma mudança da parte daqueles que estão sendo desenvolvidos. E aí eu não posso apressar isso. Eu preciso aprender a respeitar faixas etárias, eu preciso aprender a respeitar um monte de coisa. Então, lembra, irmão, lembra que por mais pressa ou ansiedade que vocês tinham em segurar o vosso bebê, o processo da formação do feto, ele leva alguns meses. E se a gente tira essa criança antes do tempo, ela é prematura, é perigoso, passa por uma série de riscos e ela não está completamente desenvolvida. Então eu sempre tenho que olhar como um processo de longo prazo. Cara, eu estou desenvolvendo meu filho, eu estou desenvolvendo meus netos, eu estou desenvolvendo a minha esposa, meu esposo, nós estamos juntos, um processo de longo prazo. Então busque o desenvolvimento do seu lar um a um. Planeje, distribua as tarefas, as atividades que promovem o crescimento, mas saiba que você só pode dar o que tem. Você só pode dar o que tem. Então, por isso, você que é o líder, você precisa continuar o quê? Crescendo, desenvolvendo, buscando, vai lendo, vai aperfeiçoando, entendeu? E entendendo que o desenvolvimento é um processo de longo prazo. Ah, mas esse menino não tem jeito, essa menina não tem jeito, meu marido não tem jeito. Não, calma. É um processo de longo prazo, certo? Segundo dica aí, segunda lição prática: descubra os sonhos e desejos de cada um. Cara, você é o líder, você tem que motivar essa galera. Infelizmente, muitos filhos estão frustrados. Por quê? Porque estão vivendo os sonhos de seus pais e não os seus. Né? Aquela cobrança, né? Era o pai que queria ser advogado e não ele. O filho nunca quis ser advogado. Não, você vai fazer direito, você vai estudar direito, você tem que seguir isso. Tá? Então, muitas dessas atividades se tornam um fardo e um jugo para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. Por quê? Porque simplesmente não era isso que eles haviam sonhado. E nem ao menos eles tiveram a oportunidade de compartilhar com você. Por quê? Porque já foi aquela coisa robótica, ó, você vai fazer isso, você vai cursar isso, vai ter que fazer isso. Cara, eu como líder que desenvolvo pessoas, eu preciso olhar e começar a identificar neles as capacidades, as habilidades. Às vezes eu estou forçando numa área que ele não tem nem vocação, que ele não tem nem chamado para isso. Isso deveras é prejudicial. Vou formar pessoas frustradas, querido. Esquece, não é o que está dando dinheiro. Esquece, o dinheiro é só uma ferramenta. O dinheiro é só uma ferramenta. Então nós precisamos aprender a desenvolver essas pessoas, tá? Desenvolver é dar-lhes a oportunidade de se tornarem pessoas melhores e com isso despertar o desejo de alcançarem os seus sonhos. Por quê? Porque os sonhos são geradores de energia. Quando você conhece esses sonhos e os desenvolve de modo que fique ao alcance dos seus, você não só usa a energia, como também os estimula. Ou seja, eu desperto essa força motora dentro dele, é algo que já tem dentro dele, então vamos para cima, vamos trabalhar isso. É claro, como líder, a Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do valente. Feliz é aquele que enche dele a sua aljava. Ou seja, quem é que dá direção à flecha? É o valente que direciona essa flecha. Mas eu preciso o quê? Descobrir por meio do relacionamento quais sonhos, motivá-los e trabalhar essa questão. Infelizmente, muitos líderes de família são frustrados com seus próprios sonhos e por isso não gostam e nem estimulam os outros membros
a buscarem os seus sonhos. Se esconde atrás de uma falsa racionalização que, na verdade, não passa o quê? De egoísmo. E, infelizmente, acontece muito isso sobre o casal. O esposo não conseguiu, não quer que a esposa consiga. O esposo tem medo que o filho passe ele e tal. Ele é inseguro. Meu irmão, ajude a eles desenvolverem o seu sonho. Descubra qual é o sonho de cada um. E ajude para que eles possam crescer e se desenvolver cada dia mais, avançando, crescendo e por aí vai, tá bom? Lidere todo mundo de forma diferente. Uma terceira lição prática: lidere todo mundo de forma diferente. Primeira coisa que a gente precisa entender: ninguém é igual. Uma frase um tanto comum, né? Ninguém é igual. Mas, infelizmente, a gente não se atenta a essa verdade, tá? Se ninguém é igual, ninguém pode ser liderado da mesma maneira. Ninguém pode ser liderado igual. O problema é o seguinte: o amor, o respeito, o carinho e a firmeza tem que ser para todos. Então eu não estou falando de acepção de pessoas, não. Eu estou dizendo assim, de liderários diferentes. Por quê? Porque cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, e eu preciso conhecer para que o processo de desenvolvimento ele tenha êxito. Como assim, professor? Cara, ninguém é igual. Então cada um reage de uma forma, um estímulo, cada um reage de uma maneira. O maior problema nosso na liderança familiar é que a gente diz assim: poxa, mas eu criei todo mundo igual. Um foi bem, olha o outro no que deu. Esse é o erro nosso, nós criamos todo mundo igual. Talvez o fulano precisava de uma atenção diferente nesse aspecto, o outro precisava de uma atenção diferente nesse aspecto. Então percebe? É isso que a gente precisa entender. Como assim? Um dos erros é a gente, liderei todo mundo da mesma forma, mas nem todo mundo responde ao mesmo tipo de incentivo. Eu preciso o quê? Descobrir qual é o botão de cada membro da minha família. Um responde bem a desafios, outros sequer precisam ser treinados, outros você vai precisar acompanhar, vai precisar estimular, vai precisar, gente, vai lá. Outros, não, deixa eu sozinho que eu me viro, eu consigo desenvolver. Outro só vai se você estiver ali empurrando, vai, vou te ajudar, vai, tamo junto. Então, eu como líder, eu preciso ter essa visão e identificar a cada um. Para quê? Para que eu possa desenvolver esses membros da minha família e ter êxito. Desenvolver que eles possam crescer, ser pessoas de bem, pessoas do ministério, pessoas que fazem a obra, pessoas que são abençoadas, correto? Vai lá, uma outra lição prática. Use objetivos familiares para desenvolvimento individual. Use os objetivos familiares para o desenvolvimento individual. O que é isso? A criação de objetivos familiares vai despertar o crescimento individual. Todavia, é preciso compreender que, quando é ruim para um membro, é ruim para toda a família. Ou seja, todo mundo perde. Quando é bom para um membro, mas ruim para a família perde. Quando é ruim para um membro, mas bom para a família, o membro perde. E quando é bom para o membro e é bom para a família, todo mundo ganha. Esse objetivo, ele é um objetivo familiar, tá? É um objetivo familiar. Então nós vamos trabalhar ele no âmbito da família. E aí o que acontece? Para se alcançar tal êxito, eu preciso entender assim, tem 3 dicas. Primeiro, encontre um objetivo, ou seja, uma necessidade, uma função dentro da família, que agregue o valor de crescimento da família. Esse objetivo aqui é familiar, mas de certa forma esse objetivo vai agregar o valor de crescimento para todo mundo. Primeiro. Segundo, uma habilidade. Encontre um membro em sua família com habilidade que precisa ser desenvolvida, que ajudará a atingir o objetivo familiar. Então, qual que é o nosso objetivo? Gente, vamos fazer uma página aqui da nossa família. Legal, o objetivo nosso familiar, vamos fazer uma página aqui, tal. Estou dando um exemplo aqui. Fulano é bom na área de edição, ciclano é bom na área aqui de trabalhar com isso. Então, percebe? O objetivo é familiar, mas eu consigo desenvolver as habilidades individuais para que haja um desenvolvimento. Terceira dica, uma oportunidade. Forneça tempo, dinheiro, confiança e os recursos necessários para que o membro possa atingir esse objetivo. Então não adianta eu só cobrar.
Eu preciso também o quê? Dar oportunidade, oferecer tempo, treinamento, dinheiro. Ó, eu vou precisar disso para o nosso objetivo familiar. Você pode fazer isso para mim? Pai, mas eu vou precisar do carro. Não, beleza, o carro está à disposição. Pega o carro, corre atrás. Percebe? Ou seja, eu começo a montar a minha equipe cinética, sinergia, todo mundo trabalhando em prol desse objetivo, desenvolvendo as suas qualidades, suas habilidades individuais. Aí você vai ver, cara, como vai desenvolver, vai crescer, tá? Quanto mais nós criamos situações como essas, mais nós teremos vitórias com o crescimento da família e o desenvolvimento de cada membro, ou seja, individualmente cada um vai crescer e vai se desenvolver bastante, vão avançar e muito, tá? Quinta lição, ajude-os a se conhecerem. Isso é fundamental. Conhecer é um processo, é um passo fundamental, pois existe pelo menos 3 de nós. Aqui eu falo um pouquinho ligado ao autoconhecimento. Quem as pessoas pensam que somos, quem pensamos que somos e quem na verdade nós somos. A gente transita um pouco aí nesses 3 eu, né? E quando a gente trabalha um pouco do autoconhecimento, isso vai nos ajudar a se desenvolver e muito, muito. Por quê? Ó, parece engraçado, mas as pessoas fazem uma ideia de nós temos uma ideia de nós, às vezes tão positiva a ponto de se tornar arrogante e orgulhosa, e também às vezes depreciativa, né? Eu não consigo nada, eu não sei nada, eu não sou ninguém. Então, ajudar os membros da sua família a se conhecer, vai fazer aqui, eu vou usar aqui uma expressão mais popular, vai ajudar alguém a baixar a bola e vai ajudar outro a se valorizar também. Então, isso é importante, tá? Descobrir quem na verdade somos vai fazer toda a diferença, pois uma pessoa não pode ser realista em relação ao seu potencial até ser realista quem na verdade é. Percebe? Então está passando pelo autoconhecimento. Na verdade, não tem como eu ser realista ao meu potencial se primeiro eu não for realista a quem na verdade eu sou. Então isso é muito importante, tá? Então liderar a família é às vezes ajudar os seus membros a se enxergar os seus pontos fortes, como também os seus pontos fracos. Embora nem sempre você vai ser bem visto quando você faz um apontamento de um ponto fraco, ou você vai ser aceito, né? Você é aceito como algo positivo, mas você é um líder, nós estamos ali para trabalhar, ajudar as pessoas, desenvolver a nossa casa, fazer eles crescer. Olha, fulana, é bom você trabalhar mais essa área, você precisa melhorar nisso, Lógico, a palavra dita, Provérbios diz, a palavra dita ao seu tempo ela surte efeito, né? Nós precisamos ter sabedoria para falar, né? Medita lá em Tiago 3, o poder da língua, né? E Tiago faz uma comparação da língua como um leme, né? Que é tão pequeno e governa o navio como o freio do cavalo, mas também tem o poder de incendiar todo um bosque. Então o negócio é muito sério, tá bom? Sexto ponto, sexta lição. Esteja pronto para uma conversa difícil. Cara, isso aqui no âmbito familiar não é tão simples, tá bom? Existem certas conversas que às vezes é melhor fugir, adiá-las, ao invés de tê-las, isso é fato. Mas um bom líder, ele sabe justamente o seguinte, que para que haja um desenvolvimento, um bom andamento da família, um crescimento, despertar, existem conversas que não podem ser adiadas, tá? Tem certos assuntos que a gente não pode simplesmente fazer vista grossa. A gente precisa tratá-los o quanto antes. Às vezes você está vendo alguém se perder e não está agindo. Você está vendo alguém indo por um caminho que é perigoso e não está agindo. Então, cuidado, tá? Cuidado para que você não fique adiando, isso venha a ser prejudicial. Pede a Deus estratégia, pede a Deus sabedoria, pede a Deus como fazer, de que maneira fazer, e Deus vai te dar a orientação, tá bom? O diálogo tem estado escasso, né, dentro das famílias, tá? A tecnologia, as redes sociais, ela tem roubado esses momentos de diálogo que promovem cura. A gente não tem mais tempo para conversar, a gente senta em volta da mesa e está cada um com o celular na mão, o esposo e a esposa não se conversam mais, cada um está com o celular, os pais não conhecem mais os filhos, porque os filhos estão o tempo todo ali conectados, os filhos estão o tempo todo aí ligados nas redes sociais e o diálogo tem estado escasso.
Então, eu até coloco aqui algo aqui interessante, ó. Se eu não quiser encontrar alguém pessoalmente, eu simplesmente falo pelo celular. Se eu não quiser falar, eu mando uma mensagem. E se eu não quiser mandar uma mensagem direta à pessoa, simplesmente eu posto nas redes sociais com um tom de indireta e a mensagem fica lá para quem quiser ver. Você percebe que a gente vive numa constante fuga? Se eu não quero encontrar pessoalmente, eu ligo. Se eu não quero falar, eu mando uma mensagem. Se eu não quero mandar uma mensagem direta, eu mando uma indireta mesmo. Posto na rede social e fico aí. A carapuça serviu, a indireta é para quem quer. Né? Então, as pessoas fogem das conversas e não promove cura. O diálogo, ele promove cura. A gente precisa aprender a conversar, a gente precisa aprender a sentar e dialogar sobre determinados assuntos, tá? Um comportamento assim não passa de uma fuga e orgulho. Então, quando você não quer ter uma conversa difícil, você precisa se perguntar, tá? É porque vai doer neles ou em mim? Se for porque vai doer em você, então você está sendo egoísta. Ah, não, cara, vai me estressar, eu nem quero. Mas se você é um líder, que você está ali para guiar, para orientar pessoas, não adianta a gente fugir. Então é preciso nós passarmos por cima desse desconforto e ter essa determinada conversa, para que haja um bom andamento, um desenvolvimento de cada membro, para que você não venha perder a sua casa, para que você não venha perder os seus filhos, para as drogas, sei lá, para o vício, seja para o que for, tá bom? Isso é muito importante, esteja pronto para uma conversa difícil, tá? Parece óbvio, né? Mas tem coisas que se você não falar, o outro nunca vai saber, né? Coloco até esse cidadão aí dos memes, né? Mas é verdade, parece óbvio, mas tem coisa que se você não falar, o outro nunca vai saber. Então, o diálogo traz crescimento e amadurecimento. Às vezes, nós alcançamos ótimos resultados, tá? Por conta de uma simples conversa. Cara, trouxe cura. Às vezes eu pensava uma coisa e não era nada daquilo. Eu estava com meu coração entristecido, estava com meu coração magoado, estava super mal, pensando que era determinada coisa e no fim não era. Era o quê? Simplesmente um tempo ali onde Deus está tratando com a minha casa, tratando com a minha família. Isso é de suma importância, tá? Prepare-os para a liderança. Cara, isso aqui é fundamental. Sétima lição, uma última lição. Em um contexto familiar, nenhum processo de desenvolvimento seria completo sem de fato esses membros estarem prontos para desenvolver os seus próprios clãs. Ou seja, eu estou preparando eles para a vida, eu estou preparando eles para a liderança, eu não vou estar com eles o tempo todo, sabe? Eu não vou estar com eles a minha vida inteira, então eu estou preparando eles para a vida. Isso é fundamental. Então, o processo de desenvolvimento não é simplesmente dar lições de liderança, mas sim guiá-los a um processo em que estejam prontos para assumir o que? As suas próprias responsabilidades, compreendendo que Deus tem sempre o melhor. Seja qual for a circunstância, Deus nos preparou para este tempo. É colocar na cabeça dos meus filhos, da minha equipe que está comigo, dizer assim, gente, Deus preparou vocês para esse tempo, vai lá, Deus é contigo, cara, constrói o seu clã, constrói a sua vida, constrói a sua história, marca a sua história, viva realmente o diferencial, vai para cima, Deus é contigo. Pai, mas eu vou conseguir, vai, cara, eu te preparei para esse momento, libera, aprende a liberar e glória a Deus, vai ser bênção. É isso que a gente precisa entender, entendeu? Eu preparei eles para esse momento, foi para esse momento que eles foram preparados e aí você vai ter isso na sua liderança, tá bom? E aí eu tenho certeza que a tua casa vai ser abençoada, você vai liderar a tua família, a tua casa e vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Meu amado, as horas passam muito rápido, corre demais. Nós chegamos ao término desta aula e ao término também deste módulo. Lembra que eu disse? É óbvio que a gente não esgota o assunto sobre liderança. Liderança cristã continua, mas nós tentamos abordar aí pelo menos os principais aspectos. Falamos aí de maturidade, falamos de desenvolvimento, falamos aí, né, de relacionamentos, da família, da espiritualidade, falamos, né, de uma vida de devoção, enfim, muita coisa boa. Que Deus te abençoe. Espero que a sua liderança seja fantástica, que o teu ministério tenha isso, que você cresça para a graça, para a glória de Deus, cresça na graça e no conhecimento, se desenvolva cada vez mais, tá bom? Que Deus abençoe. Foi muito bom a gente estar junto.
Espero aí até um próximo encontro, tá bom? Lembrando aí sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós, e que tudo você pode naquele que te fortalece. Beijo enorme no teu coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fica com Deus e até um próximo encontro. Deus abençoe.